Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Mães e Caminhos. Hoje, a nossa conversa nos convida a olhar não apenas para a maternidade atípica, mas também para a forma como a sociedade encara a deficiência. Nesse episódio, eu converso com Andréa, mãe de 2 filhos, que compartilha uma trajetória muito interessante. Antes mesmo da maternidade, ela já tinha contato com a deficiência. Mas foi quando recebeu o diagnóstico do filho que passou a vivenciar, de forma muito concreta, os desafios impostos pelo olhar do outro. Que essa conversa também nos convide a refletir sobre a forma como olhamos para as pessoas e para suas histórias. Andréa, eu queria agradecer a você, pela sua disponibilidade dessa troca, dessa conversa, para falar um pouquinho sobre você, sobre a maternidade, sobre esse percurso e esse caminhar, E eu queria inicialmente que você se apresentasse. Eu te descobri um pouquinho recentemente e eu fiquei, poxa, que mulher interessante, como eu quero saber mais sobre ela. E que bom que chegou esse momento, da gente poder conversar. E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? É sempre muito bom nós temos essa partilha, poder compartilhar nossas experiências, principalmente com alguém que tem propósito, né? Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo em tantas informações que quando vai ver aprofundadamente é tão raso, a gente não consegue ter nenhum aprendizado com isso, principalmente quando se trata de maternidade atípica, de pessoas com deficiências, que estão assuntos, assim, um pouco rasos, né, dependendo de quem está passando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, fico muito feliz de poder estar aqui, também te descobri recentemente, e já comecei ali a acompanhar as postagens, e é muito compatível, né, com o meu propósito. Meu nome é Andréa Doria, eu sou mãe do Arthur, de 13 anos de idade, e sou mãe do Ruben, de 4 anos de idade, né? A minha maternidade, eu digo que é uma duplicidade atípica. Arthur é diagnosticado com o TEA, transtorno do espectro autista. Desde os 3 anos de idade, nós temos o diagnóstico dele. E Ruben é diagnosticado com paralisia cerebral, né? Ele teve a paralisia cerebral, a hipóxia, quando ainda era bem novinho, 5 meses de idade. E, bom, a nossa rotina é bem atípica, como vocês já podem imaginar, entre altos e baixos, mas graças a Deus sempre firmes e constantes. Você percebe uma diferença em você do início para esse primeiro diagnóstico de Arthur, Com para o certeza. segundo diagnóstico? Sim, Como é que você se sim. percebe? Como pessoa, eu passei por várias transformações, eu não sou a mesma, né? Eu acho que a maternidade já tem dessas, né? A partir do momento que você é mãe, não é que você se perde, é que você precisa se encontrar como mãe. E aí nós acabamos se tornando outras pessoas. Ali dentro continuamos sendo nós mesmos, mas é preciso reaprender, né? A ter esse novo aprendizado de como é Andréa Doria mãe. E eu percebi essa diferença assim quando Arthur nasceu. Quando teve o diagnóstico, eu percebi novamente essa mudança, essa transformação, porque passei por um período, né, tem aquele luto, não quer dizer que eu não tenha aceitado, mas eu precisei reaprender ser mãe dele. E quando chegou o Ruben, novamente, porque assim, o Ruben, né, contando um pouco da história dele já, a princípio, ele é meu filho pela via da adoção. Quando ele chegou aqui, eu imaginava, bom, eu já sou mãe do Arthur, então assim, eu já sei como é que funciona, né? Essa maternidade atípica e tudo mais, e eu estava muito segura. E quando ele chegou, nada disso. Não, você não sabe de nada. Coloca teus estudos lá para baixo e reaprende novamente. E assim, até por uma questão de idade, a diferença entre um e outro, eu sou completamente diferente. Eu sou a mãe do Arthur, a mãe que eu sou do Arthur, eu não sou a do Ruben. E aí, eu preciso estar ali a todo momento tentando sintonizar tudo para que dê certo. Mas essa mudança ocorre e ainda ocorre. Eu digo que é uma eterna mudança, uma eterna transformação. Uhum. Você trazendo um pouquinho, sobre mudanças suas, E aí eu queria entender um pouquinho mudança de sociedade, assim.
como é que você enxergava antes, ou como é que lhe atingia antes, e como é que atinge você hoje, assim, a sociedade em si? Olha, eu vou te contar uma história, e eu preciso ir lá atrás, né? E eu ainda bem pequenininha, bem criança, porque pequena eu ainda sou. Mas, como criança, eu sempre tive uma educação extremamente inclusiva. Os meus pais sempre abordaram para mim, assuntos que colocava a diversidade como algo bom. Então, tanto a diversidade racial, social, e em alguns momentos trouxeram para mim as neurodiversidades, que até então eram poucas, né, porque nós não víamos nas Sim. escolas, mas eles sempre tratavam as diferenças como algo bom. Então, no primeiro dia de aula, eu lembro assim nitidamente que minha mãe olhou para mim e ela falou assim: Olha, vai ter na sua sala de aula pessoas diferentes de você. Vai ter pessoas com cores diferentes, pessoas com condições financeiras diferentes. Eu tinha 6 anos, mas eu me lembro muito bem disso. Essas pessoas que também podem ter alguma dificuldade em aprender ou ter alguma deficiência, elas não vão ter tantos amigos, mas você vai ser a melhor amiga deles. E aí eu fui com aquela missão de encontrar essas pessoas no meu ambiente e de me tornar a melhor amiga deles. Então, desde o pré-escolar, né, eu vivi a inclusão. Eu consegui identificar essas pessoas, essas crianças, me aproximava e a minha missão na minha cabeça era defender elas de todos. Então, quando tinham algumas piadas, eu partia para cima mesmo, eu sei que é incorreto, mas eu acabava arrumando algumas brigas para defender essas crianças, né? E os meus amigos sempre eram muito diversos. Então, quando chegou o Arthur, eu não entendia antes, né, um pouco antes, como que era o olhar das outras pessoas, porque o meu olhar era muito acostumado já, né? O meu Uhum. olhar já estava tão dentro desse universo, vamos dizer assim, que eu não via diferença nisso. Para mim era muito comum. Quando eu comecei a perceber que o meu olhar não era o olhar de todos, é que eu tive um grande impacto. E esse impacto surgiu exatamente quando o Arthur foi diagnosticado. É claro que eu já tinha essa percepção do que é o preconceito, né, do que é o afastamento social, e, enfim, eu já tinha, e me doía de certo modo, porque eu conhecia pessoas dentro, né, deste universo, né, pessoas com deficiência que sofriam com isso. Mas era um impacto um pouco distante do que eu vivia todos os dias, né? Eu não tinha uma pessoa com deficiência na família, por exemplo. Então, quando o Arthur foi diagnosticado, aí veio, né, aquele balde de água fria, de que as coisas realmente eram terríveis. E aí sim eu senti na pele, porque quando é com o filho, nós sentimos duas vezes, né? É muito intenso. Pode ser conosco, que nós levamos o baque, caímos, levantamos, mas quando é com o nosso filho, nós levamos o baque e demora para a gente se reerguer. Então, foi muito difícil. Hoje, eu não vou mentir que eu ainda não consigo lidar muito bem com essa situação. Porque para mim é sempre muito natural. Eu fico, como é que pode as pessoas não ver isso? Como é que pode as pessoas, né, tratar de uma maneira diferente? O que é que está acontecendo? Então, às vezes, eu preciso de um tempo, porque para me reerguer novamente é muito difícil. Aí eu preciso me afastar das redes, preciso de me afastar do mundo, entre Nárnia, para me recuperar. Mas ainda assim, para mim, é muito difícil lidar com a sociedade. Eu digo que é uma das coisas mais difíceis, porque o diagnóstico é complicado, mas o olhar do outro sobre os nossos filhos e você ter que lutar para que eles possam existir da maneira que são é muito mais doloroso. Então, para mim ainda, eu trabalho isso em mim, mas não é algo muito fácil, não é algo que eu tire de letra, não. Quando você diz que você, se afasta das redes, né, é porque é a via onde você recebe e percebe maior esse preconceito? Assim, quando eu falo da minha realidade, eu percebo isso pessoalmente, mas, como é que eu posso dizer? Eu consigo lidar mais fácil, porque eu acho que estão próximos a mim, então eu consigo defendê-los, do que pessoas que estão distantes e eu não posso fazer nada. Então, chega para mim um sentimento de inutilidade, de impotência, porque eu fico: "Meu Deus,
é como se eu quisesse resolver o mundo inteiro, eu sei que não é possível, mas isso acaba me afetando muito mais, porque aqui eu percebo eles, eu tento de alguma forma, né, para eles, eu sou uma pessoa de referência, então de mim eles terão o melhor. Mas as crianças distantes, né, as outras famílias que às vezes passam por tanta turbulência, elas não têm isso, então eu consigo me afetar muito mais pelas redes sociais, porque é o caminho que eu tenho mais acesso às coisas que acontecem, né? Quando você diz, né, desse afastar, de que forma você consegue se recuperar, assim, emocionalmente de uma Olha, situação assim? eu vou te confessar que é um buraco que parece que não tem fundo. Às vezes, a sensação é que uma parte de mim não existe, né? Porque o pior de tudo é você lutar contra essa maré. Então, as ondas batem, e aí você levanta e bate de novo. É algo que tem constância, é muito difícil a gente ter uma recuperação 100%, porque aí quando vem, a gente parece que tá bem, acontece algo que a gente, poxa vida, olha ali, nós não temos este controle. O difícil para mim é entender que eu não tenho este controle, né? E uma das coisas mais que me deixam, que me reaviva como pessoa é a minha fé. É algo que eu não abandono, porque realmente é o meu lado espiritual é aquele que me sustenta quando o meu material já não tem mais forças, né? Então, todos os dias, o que me deixa, que me faz levantar, que me faz continuar lutando pelos meus propósitos, pelos meus filhos e também pelas outras pessoas, é a minha fé. Eu não tenho outra explicação, porque se for pela minha própria matéria, eu tenho certeza que eu não conseguiria. Você consegue pensar em situações, eu sei que, nessa vida devem ter acontecido muitos momentos, mas você consegue pensar, em alguma situação em que a fé esteve ali junto com você e foi o que te sustentou? Alguma situação, assim, que você consiga falar e que eu consiga entender mais na prática, assim, como é que foi para Ah, eu tenho você? várias. Se a gente sentar aqui, a gente vai ter um monólogo, porque realmente eu não sei nem por onde começar, de tantas situações que eu já tive, que eu pensei, meu Deus do céu, não vai dar certo, não vou conseguir me erguer, e lá estava eu de pé de novo, né? Então, é uma coisa assim, já ocorreram várias situações, né? Aqui no meu ambiente, onde eu tenho um certo controle, eu já presenciei muitas situações de tratarem os meninos como se fossem plantas. Porque são pessoas diferentes, que interagem de maneiras diferentes e que necessitam de uma atenção diferente. Então, a forma de interação com eles é diferente. O problema é que nem todas as Uhum. pessoas estão abertas para aprender, né, como interagir. Então, situações de exclusão, situações de passar e não falar, principalmente com o Ruben, que é uma deficiência mais visível, e eu sei o quanto ele compreende, o quanto ele tem essa competência, essa habilidade de demonstrar os sentimentos dele. Então, várias vezes eu já ouvi coisas como: nossa, já tinha um e arrumou outro problema, né? Mais uma vez, né? Essa gosta de sofrer, coisas desse tipo, né? Já várias pessoas chegaram para mim e falaram: olha, não arrume mais filho, porque se arrumar mais filho, você tá lascada. Essa foi a palavra, né? Então, de todas as maneiras, existem pessoas que elas olham, elas até podem sorrir para ti, entender tua causa, mas não respeitam as tuas decisões e nem a maneira como você lida com isso, né? Então, Uhum. você vai parar a sua vida, você nunca mais vai ser feliz. Isso eu ouvi no processo de adoção do bem. E por ser uma pessoa com deficiência, eu escutei muita coisa, né, que me deixaram extremamente abaladas, porque para as pessoas, por mais que sorriem, que na época do autismo estão ali muito, e veste a camisa e saem nas caminhadas, os meus filhos são só fardos, que interromperam os meus planos. Então, eu sou a pessoa mais lesada, vamos dizer, nessa situação, e aí elas conseguem trazer de uma maneira bonitinha. Então, nossa, que amor, nossa, que coragem, nossa, que guerreira, nossa, tudo isso para mascarar algo que elas sentem, né? Que é um problema
delas e que talvez, se elas não conseguirem, nunca vai mudar. Mas fere muito quando a gente escuta esse tipo de coisas, quando a gente vai em ambientes que olham com aquele olhar, meu Deus do céu, né, uma pena constante, tudo isso fere. A parte que eu acredito que me afeta mais é a exclusão, não tem como, né, é este olhar de que são só pessoas com problemas, né, o probleminha, essa é péssima, esse Uhum. probleminha, enfim, é horrível. E aí você tem que educar as pessoas, né? Isso é o mais cansativo. Então, esse cansaço, esse esgotamento reflete no meu corpo. Às vezes eu não consigo levantar da cama, né? Me bate essa questão de, meu Deus, parece que não vai, né? Você tenta, tenta e as coisas não mudam. Isso é o que cansa mais. E é todas essas vezes, que são várias, durante um ano, é que eu vejo o quanto Deus tem misericórdia da minha vida, porque se não fosse a força dele, eu não conseguiria ser quem eu sou para os meus filhos e para mim mesmo, né? Uhum. Você falando sobre a questão, né, dos seus filhos, o processo de adoção, por que adotar? O que é que mexia no teu coração? Me conta um pouquinho sobre isso. Olha, é bem extenso, acho que a gente poderia até fazer uma série sobre este assunto, mas eu vou tentar ser bem resumida, porque eu falo bastante, não sei se já perceberam, né? Mas a adoção entrou na minha vida há muito tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu sempre tive o desejo em adotar, porém o meu esposo não. Existia nele ainda este tabu da adoção. Mas por que adotar se nós podemos ter biologicamente? Por que que nós vamos adotar se lá na frente essa pessoa pode se voltar contra nós? Não é do nosso sangue? E aí vem todos esses discursos que nós já estamos acostumados a ouvir, né? Então, nesse momento que eu trouxe para ele o assunto e ele já me trouxe também essa negativa, eu não falei mais nada. Eu falei: olha, se for um propósito de Deus na nossa vida, Deus vai mudar o coração dele. Porque se eu ficar falando e ser por insistência minha, não vai dar certo. Eu quero que ele venha até mim e ele fale: olha, não, realmente, adoção. Por questões, né, óbvias do diagnóstico dele, nós falamos: olha, agora não é o momento. Vamos nos concentrar nele, em ter todo esse suporte para que ele possa desenvolver 100%, a gente ali focado nisso, e depois lá para frente a gente perceber que ainda é uma vontade nossa ter mais filhos, a gente tem. A gente tinha muito medo, né, pela questão genética, hereditária, enfim. E aí a gente focou nisso. Quando nós somos de São Paulo, então quando nós viemos para Caruaru, eu ainda continuei com aquele desejo, mas a minha vida profissional não estava dando espaço para isso. Né? Então, eu me formei, eu me especializei, eu comecei os atendimentos e a minha agenda estava muito cheia. E aí, eu falei, bom, não tem espaço para maternidade aqui. Só que um dia, é por isso que eu falo que nos meus discursos sempre vai ter muito a Deus e a minha fé. Eu orei a Deus e falei, olha, Deus, é assim, né? Essa conversa que a gente tem que ter com Deus. Eu tenho muitos planos e muitos sonhos e eu quero alcançar muitas coisas. Essa sou eu. Mas se os meus planos não forem os teus, que alguma coisa aconteça, né, para que eu possa viver os teus planos, porque eu sei que são melhores do que o meu. Então, eu fiz essa oração, enfim. E o meu marido falando, olha, a gente tem que ter mais filhos, né? Por ele a gente já tinha uns 10, né? A gente tem que ter mais filhos, porque o Arthur é muito sozinho, você tem irmão, eu tenho um irmão. Eu falei, não, filho, agora não, filho, agora não, e enfim, tenho outros objetivos. Só que aí foi passando o tempo, e eu comecei a sentir esse desejo no meu coração de maternar mais uma vez, né? E eu achando que eu estava muito doida, que falei, não, bem agora, não, pelo amor de Deus, eu queria tanto atender clinicamente, né? Enfim, e agora o filho vai fazer eu parar, porque eu não abro mão disso, né? Na maternidade do Arthur, eu também larguei tudo, o trabalho, enfim, para me dedicar a ele, pelo menos pelos primeiros anos, né? Então, eu não Uhum. abro mão. E aí eu falei, eu vou ter que parar tudo de novo, aí depois para reiniciar, enfim. Mas Deus colocou esse desejo no meu coração e eu escutei, né? Então foi um trabalhar, um movimento assim muito espiritual também.
Porque a maternidade, ela é assim, ela precisa ser assim, senão a gente não aguenta. Então, esse foi o meu sentimento. Quando eu trouxe para ele, olha, mas vamos pensar em que via vai vir esse segundo filho, ele, como assim via? Falei, porque eu quero adotar. Ele, não, adoção não. E aí teve todo aquele negócio, né? E aí a gente deixou esse assunto. Uma vez, ele estava trabalhando e chegou um funcionário de um outro estado para cá. E ele precisava ser incluído e entender um pouco mais, né, de toda a região. Meu marido foi chamado para isso, né? Olha, um colega dele falou assim: olha, vamos almoçar junto com esse rapaz, aí a gente conversa com ele. E ele foi. A partir de então, começou esse operar de Deus, que eu acredito que não tem outro nome, né? Esse rapaz que veio lá, não sei de onde, não, se eu não me engano, era Paraná, bem distante, contou para ele como foi o encontro com ele e a esposa, com a filha deles pela via da adoção. E aí ele começou a falar da filha, ele, oi, minha filha é meu mundo, e não sei o quê, e não sei o quê. E meu marido viu aquilo, eu acho que ele ficou perplexo, meu Deus, eu não acreditava que a via da adoção era um meio que também colocasse o coração nisso, né, o amor paterno e materno. Ele achava que era uma caridade, era algo, vamos ajudar, e aí sim, entra empatia, né? Mas a adoção é a via familiar, também é um caminho. Então ele entendeu. E aí ele chegou e falou assim, encontrei um rapaz, aí me contou todo eufórico, eu, nossa, meu Deus, até que enfim. E aí ele me contando, e pá, aí ele, eu entendi o que é a adoção. A adoção também é um caminho. Então vamos adotar. Quando ele me disse isso, eu já estava anos-luz na frente, já sabia como entrar na fila da adoção, como eu já tinha assistido 30 mil filmes sobre adoção. Eu me fingindo de, nossa, então vamos lá, como se fosse a primeira vez, mas eu, gabaritei a adoção, eu já estava assim, burocraticamente super consciente. E aí nós entramos nesse caminho da adoção. Então, para nós foi um trabalhar para todas as coisas num tempo determinado. Eu acredito que foi o tempo certo, que nós estávamos tanto mais evoluídos e mais maduros como os pais do Arthur, e também a nossa questão familiar, financeira também já estava melhor, né? Então, isso tudo precisou ser colocado em ponto, porque não é só, vamos ter mais um filho, né? E pronto. Não, tem que ser algo muito consciente e responsável. E aí, começou o nosso processo de adoção. Até a chegada do Ruben, nós tínhamos aquilo, porque assim, eu não sei se você conhece o processo, mas para quem não conhece, você precisa entrar numa fila, se cadastrar através do CNA, e lá você coloca algumas características dos perfis de crianças que você tem, como é que eu posso dizer, uma compatibilidade em adotá-las, né? Menina, até qual idade, se vai ter irmão, se não vai ter, se você aceita pessoas com deficiência, que tipos são essas deficiências, tudo isso. E meu marido, a gente olhou assim e falou, meu Deus, parece que a gente está comprando alguém. Nada contra a quem tem esse desejo, nada contra, porque eu sei que precisa ser assim um pouco mais filtrado, porque é para a vida inteira, né? Mas nós estávamos com esse sentimento, meu Deus, parece que a gente está indo na feira, né? Ó, eu quero menina, assim, assim. E se fosse biologicamente, a gente não teria tantas opções, né? E aí ele falou, não vamos colocar nenhuma característica. Deus vai escolher nosso filho. Então a gente ficou com aquele sentimento. Não entramos na fila da adoção. Por quê? Porque eu descobri através de um filme que existia a buscativa. Que aqui, no estado do Pernambuco, tem a página do Seja PE. E aí eu procurei algumas páginas, porque eu fui logo levada a de São Paulo, né? Mas eu falei, não, se tem em São Paulo, tem aqui também. Fui procurando e encontrei esse Seja PE. Quando nós estávamos buscando por isso, eu já pesquisando, meu marido, coitado, ele achou que foi ele, mas na verdade, né, eu já estava com todas essas pesquisas, eu só fui apresentando para ele. E aí eu cheguei e olhei assim e fui passando, e todos os dias eu atualizava para ver as crianças, e são as fotos, né? O CGPE, para quem não sabe, ele é um sistema de adoção legalizado, onde se coloca ali a maior concentração de crianças que fogem do perfil dos adotantes, né? Então, se vocês estiverem ouvindo é o cachorro aqui. Essa página precisa colocar a foto das crianças, dos adolescentes, para tirar dessa invisibilidade, as pessoas terem consciência do que está acontecendo, né? Então, ali estava
a foto do Benzinho. Quando eu passei e olhei nesse perfil, tinha grupos de irmãos, adolescentes, já prestes a sair até da adoção, né, com 17 anos, e pessoas com deficiência. Eles são mais ou menos esquecidos, então necessitou desse sistema. E eu tô lá, passando, atualizando todos os dias, e aí quando eu olhei a foto dele, eu falei, meu Deus. Aí não, aí uma coisa sobrenatural começou a acontecer comigo, fisicamente, né? Comecei muito calor, e meu coração, e eu, olhando pra ele, eu falei, meu filho. E foi exatamente assim, parece uma loucura. Mas foi isso. Eu olhei pra ele e eu senti, assim, uma coisa extraordinária, como se eu tivesse tido a notícia que estava grávida. O mesmo sentimento quando eu olhei o teste de gravidez do Arthur foi quando eu olhei a foto do Ben. E ali eu falei, não é igual para todo mundo este processo, mas para mim eu amei desde a primeira vez. Eu olhei para ele, para a foto e falei, vou te buscar, a mamãe vai te buscar. E aí foi quando eu printei a foto dele, mandei pro meu marido e falei, achei nosso filho. Ele está ficando doido. Ele falou, meu Deus, como assim você achou? Eu falei, pois é. Aí eu expliquei tudo, ele falou, mas como assim? Então, os homens, a maior parte do tempo, eles são muito visuais, concretos, né? Precisa ver, precisa palpar. A mulher é muito emocional e desde quando ela sabe que está gestante, ela já é a mãe. Para o homem, precisa ter o contato, a rotina e tudo mais, e isso vai aparecendo aos poucos. Mas com ele não foi diferente. Então, ele olhou e falou, olha, se for nosso filho, pronto, é nosso filho, né? Se esse for o seu sentimento, eu também vou sentir. Então, a gente ainda teve este processo para que ele também tivesse essa consciência e esse sentimento. A primeira vez que nós fomos conhecer ele era para ter esse primeiro contato. E ele foi com um pouco de medo, meu marido, né? Porque ele falou: caramba, e se eu ver ele e não sentir nada? E como é que vai ser isso? E aí eu expliquei, eu falei: olha, muitas pessoas acabam adotando e a princípio não tem também esse sentimento. Isso é construído, né? Isso é construção. Poucas pessoas já olham e já realmente têm esse sentimento, que foi uma coisa que aconteceu comigo. Mas a maioria é uma construção, é o dia a dia. Então ele foi pensando, pronto, vai ser isso. Aí ele falou assim para mim que quando ele chegou lá, que ele olhou, né, para o Ben que estava numa cama hospitalar, que Ben ficava num cômodo de esterilizado e tudo mais, porque eram as crianças acamadas com algumas dificuldades, né? Que ele olhou para o Ben, ele falou assim que parecia que ele só tinha ido visitar o filho dele no hospital. Ele olhou e falou: meu filho, vamos tirar ele daqui, a gente tem que levar ele fora. Então, se fosse possível, a gente já tinha colocado ele dentro da mala e trazido, né? Mas teve esse tempo de espera. E foi assim, é um resumão de como nós adotamos. Então, para sua pergunta, né, e finalizando essa minha fala, a adoção veio da vontade de ser pai e mãe de novo. Né? Nós não tínhamos o desejo de adotar com uma intenção de fazer caridade. Nós tínhamos o desejo de ser pai e mãe do Ruben. Então, esse foi o princípio de todas as coisas. E a gente entendeu muito e aprendeu muito com esse processo. Então, a partir desse momento é que foi construída e aumentada a nossa família. É, de fato, um grande resumão, né? Foi, olha que teve muitos detalhes que eu omiti, porque senão... Sim, acho que teria uma parte 2, uma parte 3 de bem mais coisa. O tempo passou muito rápido, assim, eu passaria, acho que, bem mais tempo aqui conversando com você. A gente trocando um pouco, né? Você falando um pouco mais sobre sua experiência. Porque, veja, eu pensando, eu não consegui que você conseguisse falar sobre quem é você para além da maternidade também, né? Você Sim. falou um pouquinho, eu trabalho, atendo, não sei o quê, mas me fale um pouquinho, né? Quem é você para além da maternidade? Pronto. A minha primeira graduação foi em letras língua portuguesa, porque na minha cabeça eu ia mudar o mundo com a literatura. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, né? Então, a minha imaginação e criatividade, às vezes, precisa segurar, senão eu vou. E assim, eu respeito essa minha particularidade, eu não me limito à minha imaginação e criatividade, até a minha
energia. Geralmente, no meio profissional, isso não é muito bem visto, e eu já sofri alguns preconceitos por ser uma pessoa muito animada, vamos dizer assim. É claro que a gente tem tempo para tudo, né? Mas eu não consigo me colocar dentro do que é para ser sempre, sabe? Isso me dificulta um pouco. Eu tenho essa consciência de que às vezes a gente precisa dar uma baixada, mas eu sempre estou sonhando e sempre estou querendo ir, enfim. E as crianças que eu atendo acabam falando, nossa, como você sabe disso? Como você sabe o que eu gosto? Como é que você me entende? Parece que você é criança. E aí algo que eu estudo muito e que eu faço e eu gosto é desse universo, né? Eu sempre estou me atentando aos desenhos, ao que acontece, porque aí eu consigo a confiança deles e também entender até que ponto é natural e até que ponto precisa da minha ajuda. Então, eu sempre fui essa pessoa muito sonhadora, e queria mudar o mundo, então eu escolhi literatura para isso. E fiz a faculdade, entrei em sala de aula, falei, vou mudar o mundo com a literatura. E minha mãe, meu Deus, coitada. E aí, ela fala que sempre achou eu muito esquisita, e minha mãe é muito sincera, né? Ah, você era estranha. E aí eu falo, meu Deus, tá, vamos guardar um pouco as opiniões e deixar para lá. Eu sempre tive essa minha vontade, queria ser bibliotecária, os livros para mim são muito importantes, enfim. Então, eu fiz literatura, fiz língua portuguesa e estava nesse ambiente. Mas após a questão do meu filho, eu percebi que realmente existia uma defasagem, eu me especializei em neuropsicopedagoga. Essa questão do aprender, para mim, sempre foi muito fascinante. Então, eu sou uma pessoa, assim, que gosta de entender o funcionamento do cérebro, porque eu me entendo a partir do que eu estudo, né? E aí, depois eu posso passar para ele. Se eu não tiver essa estrutura em mim, eu não tenho base para atuar nessas crianças, nesses adolescentes. Eu preciso entender a mim primeiro. Então, é um estudo de caso, né? Eternamente amém. E aí, eu vou tentando ter todo esse jogo de cintura para que eu não fique só como a mãe dos meus filhos, né? Eu tenho que ter os meus momentos. Então, eu saio, né? Graças a Deus, meu esposo, ele me dá um suporte muito bacana, porque eu não tenho rede de apoio externa. Eu tenho rede de apoio interna. Então, é ele que fica com os meninos para que eu possa sair, para que eu possa ir na livraria, e aí eu vou em Narnia e fico lá o dia inteiro. Essa é a minha cabeça, né, para me reorganizar. Tenho os meus momentos, sou uma pessoa que gosta, né, de sentir. E isso me afeta um pouco, porque aí eu acabo sentindo demais. Mas eu tô tendo esse controle maior ultimamente. E essa sou eu, né? Eu sou neuropsicopedagoga clínica institucional. Hoje eu estou me especializando em neurociência e comportamento infantil. E também sou professora de língua portuguesa, não atuante, mas assim, em casa eu costumo pegar mais os meus estudos. Eu acho que é mais ou menos essa, assim, bem resumidamente, quem sou eu. Porque senão a gente vai até amanhã também, contando. Normalmente eu sempre gosto de pedir, assim, para as mães pontuarem alguma coisa de fechamento, né? Alguma frase ou alguma mensagem, alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, se você pudesse indicar um livro para, se você pensar, né, em ou sociedade ou a maternidade para as próprias mães, assim, um livro que não necessariamente fale sobre a maternidade, mas que você goste, que te traga algum conforto, de alguma forma. O que é que viria à mente, assim? Olha, são vários também, Jesus amado. Agora, para escolher um, é difícil. Eu vago por várias literaturas, né? Eu não me prendo só aos clássicos, mas eu gosto muito do livro de N. O livro de N, por mais que sejam os primeiros livros, N com E, tem uma série na Netflix, né? Seja ela criança, os livros são muito mais extensos. Então, nesses livros, que são 6, tem mais, só que aí são livros mais complementares, ele traz a mulher de uma maneira que ela é mãe, só que ela também se realizou, né? E a história, pela autora, que também era uma pessoa cristã, e que também via a mulher não só como mãe, não só fazendo essa missão, que diante de Deus é algo bom, é algo louvável, mas que como pessoa e também que diante de Deus é algo bom e algo louvável, ela conquista
Então, essa mulher, ela tinha 6 filhos, né, no decorrer dos livros dela. E ela estuda, ela é professora também, ela faz letras também. Então, é algo que me identifico bastante com ela e que consegue me trazer essa outra visão, né? Existem outros livros também que eu gosto de acompanhar, como Uma Jornada. Ele está até aqui atrás, se eu não me engano, que é aqui. É esse. É Um Caminho para a Liberdade. Se trata de um grupo de mulheres, são 5 mulheres, e que na época era algo mal visto que a mulher tinha conhecimento, né? Toda mulher que lia, que tinha esse certo. E olha que eu vou falar para vocês, eu já ouvi isso na atualidade. Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim: você não pode ler mais que o seu marido, porque senão você vai saber mais que ele. Meu Deus. E aí eu fiquei, será que eu tô nessa época mesmo? Será que, sei lá, né? Passou um carro aqui, me levou lá para trás. Eu fiquei impressionada, mas enfim, eu tentei só manter a amizade. Este livro é muito bom também, porque realmente fala das mulheres que leem, né? Mulheres que se informam, mulheres que não acreditam em qualquer coisa, porque elas constroem dentro de si a própria intelectualidade, né? Com base no que elas escolhem acreditar ou não, no ponto de vista delas. Então, em respeito a si mesmo e ao que tem perto de si, porque se você ouve e acredita em tudo que as pessoas te digam, não somente na maternidade, que isso adoece, mas também no modo social amplo, você acaba se perdendo, né? E aí você se baseia no outro e não em si. Então, esse livro é ótimo, porque fala desse movimento de mulheres que abriram uma biblioteca itinerária e aí começam a entregar livros para as pessoas distantes e são abaladas, né? As pessoas querem parar, mas elas continuam. Então, é muito legal, é muito especial. Eu gosto muito desse livro. Tem vários. A gente pode parar por esses. É muito importante esses 2 temas que você trouxe, porque é justamente voltado à mulher, né? As Sim. possibilidades, o que ela pode ser também, além do que a sociedade dita que é correto ali, né? Diante da vida dela. Enfim, muito bacana. Esse segundo eu não conhecia, eu vou até ficar de olho nele para quem sabe começar uma leitura. Eu Mas gostei. sim, eu queria agradecer a você. Eu acho que, como eu disse, né, passou muito rápido e tem tanta coisa a mais, tanta história a mais, né, para ser falada. E por que que eu gosto? Por que que eu quis conversar com você, né? E eu gosto de ouvir você, porque são experiências que conectam outras pessoas, né? Então, a tua fala com certeza vai se conectar com outras pessoas e outras pessoas vão se reconhecer e sentir um acolhimento de alguma forma também. E isso assim, é muito importante. Acho que é um dos propósitos maiores, uma mãe se reconhecer em outra, sabe? Então, eu queria agradecer novamente sua disponibilidade de ter aceitado. Foi muito bom, eu espero que tenha sido bom para você também. Mas foi muito bom e, É de sempre muito fato, bom. a gente passaria bem mais tempo conversando. Nossa, deveria, tem que ter parte 2. Eu não sei onde você coloca isso no YouTube, né, ou no No Spotify, YouTube e no mas Spotify. é bom ter muitos comentários pedindo parte 2, quem sabe, né? Dependendo de quantos comentários tem aqui, a gente não faz uma parte 2. Sim, verdade. Para mim foi um prazer, Juliana. Primeiramente, te conhecer. Espero que nós possamos nos conhecer pessoalmente. Mas foi Sim, um prazer te sim, conhecer assim, através das redes que também conectam pessoas, né? E nós vamos ter outras trocas também. Seu trabalho é muito importante e pode contar comigo para o que eu puder também a te ajudar. E eu sei que se eu puder também e precisar, você está à disposição. sim, com certeza. Andréa, muito obrigada por compartilhar sua história com tanta sensibilidade e verdade. A sua trajetória, ela nos lembra que conhecer a deficiência não é necessariamente compreender tudo o que uma família vive. Muitas vezes o maior desafio ele não está no diagnóstico, mas nas barreiras que são criadas e também impostas pela sociedade. Também foi muito bonito ouvir como a leitura ela ocupa um espaço importante na sua vida. Que esse episódio ele desperte mais empatia,
mais curiosidade para aprender e principalmente mais cuidado na forma como a gente se relaciona com as diferenças. Obrigada a você que nos ouviu até aqui e nós nos encontramos no próximo episódio do Entre Mães e Caminhos.